Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu cada vez mais descabelado aqui para vocês, cada vez mais cedo também. Vamos lá trazer o vídeo de hoje um pouquinho diferente, um pouquinho não, bastante diferente. E vou falar sobre criptoativo, pessoal. Sobre dois, tá? Hash 11, minha carteira, quanto que o Hash 11 eu tenho posição, disclaimer, quanto que ele tá ali fazendo a composição da carteira, qual é a máxima exposição atual. Vou falar sobre Bitcoin e Hash 11 e análise técnica, tá bom, pessoal? Acho que fundamentos, eu vou tagarelar aqui uma coisa ou outra, mas o principal é a análise técnica para você que está posicionado, que pretende se posicionar. Eu vou tentar trazer o meu norte, tá? E o sul também, para os dois. Tanto o Bitcoin, que eu postei ideia ontem no TradingView, e é incrível como no TradingView a criptomoeda é popular, né? A ideia acaba sendo ranqueada muito facilmente. E também vou trazer para vocês Hash 11, que eu tenho em posição, disclaimerzaço, tá? Bom, esse vídeo aqui, pessoal, não vai dar tempo de aproveitar os proventos da Live, mas assim que tivermos atualizações sobre proventos, muito provavelmente o Pão de Açúcar deve divulgar aí um dividendo bem rechonchudo. Eu vou atualizar aqui para vocês essa nossa agenda do Jornal dos Dividendos, quadro inclusive que eu estou estreando na Necton, tá? Bom, fora isso, disclaimer, pessoal. Eu acho que criptoativo não precisa ter disclaimer, né? Como analista, a gente não é regulado no quesito criptomoedas, tá? Mas durante o vídeo, lá no finalzinho, eu vou falar para vocês a carteira de criptoativos que eu recomendo, né? Do pessoal da Levante, que é tocada por uma mulher que é manja muito do assunto, muito mais que eu, tá? E inclusive falar de manjar de assunto, pessoal, vocês estão olhando, antes de eu comentar um pouquinho sobre a principal ameaça que eu considero para o mundo de criptoativo, mas principalmente para Bitcoin, não tanto para blockchain, não tanto para Ethereum, de certa maneira, tá? Dentro da minha carteira, que quem me acompanha na Necton, por exemplo, começou em julho, dia 1º de julho, tá certo? Então, dentro da minha carteira de ativos de renda variável, tá? Eu tenho só um pouquinho de ETF, porque como vocês podem entender ou presumir, né? Eu gosto muito de fazer stock picking. Então, o ETF para mim é quase igual ao fundo, investir em fundo. Não é minha praia ainda, tá? Mas confesso, quanto mais eu consigo trabalhar e acumular capital, mais interessante fica o mundo dos ETFs, tá? Um outro ETF que eu tenho olhado bastante é o URA, né, de urânio e tal. Eu gosto bastante, tá, de perceber um pouquinho nos mercados que eu não manjo nada. Vamos para ETF, lógico que o criptomoedas é um desses mercados, tá? Mas, de novo, o core da minha receita aqui é fazer stock picking. Por isso que dentro do meu mundo, tá, de renda variável, isso aqui não é minha carteira total. Quem me acompanha na Necton sabe que é 80, 90 renda fixa, 10, 20, tá? 10, 15, para ser mais honesto, fica aqui. É o que vocês estão vendo. Então, 90% dentro desses 10 a 15% do meu patrimônio total é em ações. Gosto, tá? E comecei o projeto e sempre faço merchan para vocês. Hoje minha parceira é a Necton, que tem me abrigado muito bem e devolve para vocês a corretagem zero, os meus vídeos privados que eu mando toda semana. Essa semana teve mais um vídeo de 40 minutos. Olhem lá no Telegram. E o Telegram também, né? Nosso Telegram VIP, tá? Quem me acompanha na carteira. Somos mais aí, quase 100 pessoas já me acompanhando, que é uma carteira compartilhada. Eu falo o que eu estou comprando, o que eu não estou e o que eu pretendo comprar, tá certo? Então, dentro desse mundinho, tem lá 90% ações, 4% de BDR, tá? 2,52% de FII, tá? E 2,21% ETF. E o ETF é exclusivamente o Hash 11. Tá? Eu não tenho nenhum outro ETF hoje. Depois os dividendozinhos, cerca de 0,55%, tá? Desse total de capital que eu tenho. Beleza, pessoal? Então, só para dizer para vocês que dentro do mundo que eu não conheço, eu vou para ETF, porque eu gostaria de fazer stock picking, mas eu não manjo, tá? E eu não quero fazer stock picking no Bitcoin, eu prefiro então Hash 11, porque tem alguém replicando lá um cestinho de ativos que hoje é muito conectado, e vocês sabem disso dentro da lâmina do Hash 11, em BTC, tá? Em Bitcoin. Então, primeiro, aqui no meu capital, por isso que eu falo com vocês aqui, ó, sem me preocupar quase em nada, tá? Agora a gente passa para a ideia que eu postei ontem, né? No TradingView, sobre o Bitcoin. Então, se vocês quiserem acompanhar essa ideia, pessoal, eu vou até deixar o link na descrição, porque você aperta play e ele vai atualizando conforme os dias vão passando.
Tá? Então, uma ideia dinâmica, assim, você não precisa assistir o vídeo de novo se você não gostar, tá? Gasta menos aí o seu 5G da vida, tá? Vou deixar essa ideia que eu coloquei Bitcoin e a dança fibonacizante, porque eu coloco os pontos de Fibonacci tanto para cima como para baixo, tá? Norte e sul, beleza? Bom, agora vamos para o gráfico real, porque eu postei ontem essa ideia enquanto começa a chover aqui em Jundiaí, dali São Pedro, né? Assim esperamos um dia mais... um mês mais úmido por aqui. Pessoal, eu vou falar para vocês que a principal ameaça para o mundo de criptoativo, principalmente Bitcoin, é os bancos centrais acordarem em um ano ou em um ciclo político, né, de um político X ou Y. Sei que os bancos centrais dos países desenvolvidos tendem a ser um pouquinho mais independentes, mas há muita conexão ainda com o poder legislativo, com o poder judiciário e com o executivo dos países. Ainda bem, tem que se conversar. Creio que quando for de interesse parar a política atual desde o subprime, principalmente desde 2008, que é de desvalorização da moeda pelo simples fato de ter ali muita impressão de grana, tá? E muito estímulo via compra de títulos podres que o mercado privado, por exemplo, criou e não deu em nada, quebrou, tá? Se essa política um dia acabar, desse bombeamento, tá, financeiro, monetário, fiscal acabar, a gente muito provavelmente nós teremos, tá, os bancos centrais voltando para o que um dia já foi padrão ouro, ou sendo ali visionários ou embarcando neste mundo de criptomoeda, tá, criando os seus próprios criptoativos, tá, com limite, isentos de uma inflação tão forte como a gente pode vir a ter aí momentaneamente nos próximos anos devido, né, a todo o bombeamento um pouco mais elevado, não só na economia financeira dessa vez do Covid, mas também tivemos cheques chegando às casas das pessoas, principalmente nos Estados Unidos, e essas pessoas pegando esse dinheiro e colocando uma parte deles na economia real de novo. Tá comprando insumos ali na economia real de novo. O que inflacionou dessa vez? Não as ações, que vêm sendo inflacionadas desde 2008. Agora, a gente está vendo também nos Estados Unidos, por exemplo, o grande laboratório ali, inflação na economia real, tá? Seja em salário, seja nos preços dos alimentos, seja no setor de energia, que é um pouquinho diferente, porque esse tem ali um problema mais natural até de oferta e demanda, na cadeia de oferta e demanda, mas quando se há muita grana no mercado e ele é utilizado, gerou também inflação no mundo real, tá? Uma das soluções desses problemas, pessoal, pode ser essa quebra de política, tá? de desvalorização de grana. E uma das alternativas dessa quebra pode ser voltarmos para o padrão ouro, por exemplo, pode ser subir juros, pode ser políticas mais austeras, e aí a economia está há 10 anos, tá? O mercado em geral está há 10 anos sem saber o que é isso, o que é juros altos, o que é economia contracionista, que é uma política monetária contracionista. Então, duas alternativas. E a terceira é criptoativos de bancos centrais. Vamos assim, uma revolução nos bancos centrais. Tá bom? Essa seria a principal ameaça, no caso, tá? Nós termos aí num futuro próximo Fed, tá? Um PIX ganhando o real, tá certo? Vamos supor aqui no Brasil, por exemplo, não deixa de ser uma moeda digital, pode vir a ser uma moeda digital, o Pix, não só uma maneira de transacionar moedas ou valores, tá? Então essa é a principal ameaça, por isso que faz parte de 2% somente do meu portfólio e não tende a aumentar, tá bom? Porque eu ainda acho que em algum momento bancos centrais vão tomar alguma atitude, tá, em relação a esse mercado paralelo que é chamado de criptoativos hoje. Só não tomaram porque eles estão muito mais diligentes em relação a como que vai se regulamentar, esse tipo de mercado. Então eles estão usando o Bitcoin como pet, vamos assim dizer, dando pancada à China de um lado, Estados Unidos do outro em regulamentações, como se fosse uma mídia social nova, né? Esse mercado de mídia social está começando a ser regulamentado e deve ser cada vez mais, porque é natural quando há uma disrupção, certo? Ter regulamentação ali para tentar equilibrar principalmente oferta e demanda, tá? Principalmente oferta e demanda, competição e tudo que envolve segurança e tudo mais.
Então, essa é a principal ameaça que eu vejo para esse mundo, tá, pessoal? Não é o fundamento do Bitcoin, não é a análise gráfica por hora do Bitcoin ou do Hash 11. É simplesmente uma vontade dos políticos de mudar a política econômica. A gente vem há 10 anos, desde o subprime, com uma única política econômica. Se vocês pegarem aí o S&P, tá? Só sobe desde 2009, 2010, ali, com poucos precalços, mas muito não porque os Estados Unidos cresceu tanto quanto o S&P, a economia, o PIB americano cresceu assim como o S&P valorizou na carteira das pessoas, o IVB11, por exemplo. Não. Muito vem dessa política de ter muita liquidez no mercado sem válvula de escape. A válvula de escape não é a economia real, não foi a economia real até o momento, mas sim as ações, sim a economia financeira. Se isso mudar, uma das vias para que isso mude é juros altos, é padrão ouro e criptomoedas. E, de repente, os bancos centrais aí se criptalizarem, né? Não sei, certo? Coisas incertas, se eu acho que isso é provável, não nesse momento, tá? Mas se nós tivermos, por exemplo, 2023, certo? Passa ano que vem. Pulamos para 2023 e a gente ainda tem problemas de desigualdade, ainda tem problemas de inflação, pessoal, algo precisa ser revolucionado, tá? E muito provavelmente vai ser o sistema econômico, tá? Algo que em uma década pode dizer que deu certo, não deu, mas foi aceito, a gente muda. E isso acontece ao longo da história diversas vezes. Tá bom, pessoal? Diversas vezes. É mudança. A gente tem que se adaptar sempre, né? Eu não sei qual que vai ser a próxima mudança. Tagarelei pra caramba, com baixo detalhe, tá, pessoal? Você que me segue aqui, provavelmente você manja muito mais do que eu neste mundo, tá? Mas eu só tô comentando que eu venderia Hash 11 hoje somente se o Banco Central americano, o governo americano ou algum europeu comece a pipocar lá a criação de uma criptomoeda nacional. Por hora, a gente tem ali Venezuela tentando fazer uma moeda, a gente tem El Salvador aceitando Bitcoin como moeda nacional, mas nenhuma grande potência vestindo a camisa da sua própria moeda, tá? Eu acho que se isso acontecer, então eu venderia esse ETF, tá? Se não, vou deixar lá, sem adicionar mais, sem adicionar menos, simplesmente vou deixando, tá? Como um investimento alternativo, tá? Assim como o urânio pode vir a ser nesses mesmos moldes. Poxa, urânio é poluente, eu não manjo muito, mas me parece que as indústrias estão cada vez mais precisando de urânio, pela energia nuclear, enfim, tem várias coisinhas ali para se estudar. Enquanto eu estudo ou não, tem o ETF para investir, que é o tal do URA, né? Só não tem ainda negociado na B3. Pessoal, feito isso, assim como eu tenho a BDR Aura também, Aura 33, tá? Porque no mercado de ouro é um investimento alternativo mais conservador, bem mais conservador do que o Bitcoin por hora, certo? Faz parte aí desse basket de investimentos alternativos. Bom, vamos lá. Análise técnica, que é o que dá para que eu dominar melhor, tá? Olhando para o Bitcoin, esse é o gráfico do Bitcoin, o que eu acho que a gente tem que apertar os cintos, tá? Para entender o que pode estar por vir, tá bom, pessoal? A partir desse momento que é topo histórico aqui do Bitcoin. Tá? A volatilidade a partir desse momento ou a partir dos 60 a 71 mil dólares, tá? Eu vejo que o máximo que ele pode chegar hoje de suporte ou de queda é os 48 mil dólares 330. Tá? Então eu deixei lá na ideia um pouquinho mais acima, né, os 55 mil, mas aqui para o vídeo que vocês me acompanham, eu fui mais conservador e ponho essa faixa aqui. Ó. Então o Bitcoin para mim, se ele for a 70, se ele se manter a 60, ou se ele for a 120 mil dólares, ele vai poder voltar devido a toda a estrutura que eu desenho para vocês aqui com linha azul e agora eu vou grifar, tá? Devido a toda essa estrutura de preço, comportamento e análise técnica aqui agora, pessoal, tá? Não importa se ele parar aqui, ou se ele vier para cá, ou seja, ficar mais caro aqui, tá? Ele sempre vai ter o sul padronizado agora, estático, melhor dizendo, aqui, ó, tá? Então, não me assusto o Bitcoin cair, não me assustaria se o Bitcoin cair a 48.330 dólares, tá? Ele azeda para mim abaixo dos 48.330 dólares, tá bom? Então, essa é a principal informação gráfica que eu tenho hoje, tá? Tenho pontos de suporte menores, como 59.433, como 55.020, tá? E a resistência atual também já foi tocada diversas vezes aqui, que é
os 62.040, tá? Primeiro alvo 68,25, segundo 71,636. Tá bom, pessoal? Eu só quero deixar aqui o mau humor máximo, porque eu sei que esse bichinho aqui é bem volátil, está em uma região, né? Quem gosta aí do meu IFR está em uma região sobrecompra, atingiu aqui, está atingindo aqui de novo. Então tomem cuidado, é natural ele tomar uma quedinha até os 50%, como foi aqui, ó. Tá? Então não é o momento, por exemplo, no meu ponto de vista, de comprar Bitcoin. Tá? Vejo que ele está aguardando aí uma quedinha até, no máximo, eu coloco para vocês 48.330, tá? Hash 11, tá? Também fibonatizei o Hash 11, tá? Vamos lá, o que eu vejo aqui para ele, tá? Essa grande queda, um respiro rápido, suporte já começa a ser utilizado FIBO, começa a acertar FIBO aqui, tá? Aí, bum, dá uma pancada para cima, cheio de gap, tá? Aqui não teve FIBO, não teve nada, ele veio até o IPO, tá? O preço que eu falava para vocês, ó, pessoal, aqui, tá? Vai ter pressão vendedora. Teve, fez aqui um AB igual a CD, show de bola aí, mandou bala para cima de novo e já testou uma vez, esse candle branco aqui, e agora duas, bastante cauda nesse candle aqui, e vai embora. Pum, qual que é o alvo dele? 63,35, tá? Para baixo, cara, pessoal, no caso do Hash 11, eu até poderia colocar mais um ponto aqui, ó, 46,39, tá? Mas eu não vejo, não gostaria, melhor dizendo, de ver o Hash 11 abaixo dos 51,69, 53,10, 46,39, tá? São os pontos aí que eu tenho de suporte devido a essa estrutura de expansão que ele vem fazendo. Primeiro alvo está no 63,35, o segundo alvo está, né, 68 e 67. Lembrando, esses alvos são estáticos, tá, pessoal? Então não importa se o Hash 11 voltar para 34, tá? Ele vai continuar tendo esses mesmos alvos que eu coloquei para vocês. Ele perde só a tendência de alta para mim ao violar o 46, tá? Porque essa faixa de preço aqui vai, nesse cenário, né? Se o preço, por exemplo, vier até os 46, tá? Essa faixa aqui será resistência, podendo fazer mais uma pernada de baixa. Tá bom, pessoal? Tagarelei, mas eu sei que tem uma pequena porção de pessoas aqui. Deixa eu voltar até pro gráfico. Que eu sei que tem uma pequena porção de pessoas aqui do canal que gostam de criptoativos, e eu vou fazer merchan do pessoal da Levante. Na verdade é uma menina que toca carteira de criptoativos, é lá que eu me educo, tá? Porque ela faz ali às vezes lives e também tem bastante relatório, ela manja bastante desse mundo de criptoativos e tá mandando bem na carteira, né? Então por que não seguir lá? Não, essa carteira, pessoal, não é somente sobre ETF, tá? Não, ela vai lá realmente fazer stock picking de moedas, tá? Inclusive moedas alternativas. Então se você realmente está imerso nesse mundo, por que não? Não sei se vale a pena ter ali essa carteira por mais de 1 ano ou 2 anos, né, de assinatura lá. É um valor mais baixo, porém, para a educação acelerada é quase que um curso com recomendação. Então, por isso que eu me interesso. Eu que vira e mexe aqui falo da Levante para vocês e também tem as carteiras específicas deles sempre na minha descrição. Pessoal, esse foi o merchan. Para quem gosta de carteira, como eu não manjo muita coisa de criptoativos, eu passo a bola para o pessoal da Levante. Tenho gostado bastante da carteira de fundo imobiliário deles e a carteira de criptoativos realmente tem agregado bastante para mim, tanto pelos relatórios, como eu falei, é educacional, né? Quanto pelo grupo do Telegram e também pelo portfólio de ativos. Um grande abraço agora, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.